Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma lenda urbana / conto de terror, também do Walter Rosa. Está presente no livro Contos de Terror, Portuguese Edition. Antes de começar, no entanto, eu gostaria de pedir, como sempre, para vocês deixarem um like, fazerem um comentário e se inscreverem no meu canal caso já não sejam inscritos. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É rapidinho e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? A Casa dos Medos, por Walter Rosa. Muitas lendas de terror são realmente assustadoras, outras nem tanto. Lendas urbanas seguem a mesma lógica. Todas variam de acordo com a região, a cultura e o povo que as contam. Uma mesma lenda pode ter diversas variações pelo mesmo país ou mesmo ser adotada por diversas nacionalidades. A história da Casa dos Medos é como qualquer outra história, como qualquer outra fábula que já existiu. A diferença? Ela não possui uma história bem definida. Não há um fantasma, uma aparição, ou mesmo um assassino que assole os que nela entrem. Não. A Casa dos Medos é muito mais peculiar e complexa do que isso. Na verdade, o próprio nome dela já revela seu segredo: medo. Diferente dos contos tradicionais, a Casa dos Medos utiliza como arma os maiores medos dos que se aventuram pelos seus corredores. Escuro, palhaço, fantasmas, baratas, qualquer coisa que realmente deixe a pessoa com medo, a casa automaticamente se transformará. Bom, pelo menos é isto que conta a lenda. Um grupo de amigos decidiu visitar a casa aquela noite e testar se os relatos que liam eram verdadeiros. A fama da casa tinha ganhado força nos últimos meses, pois nem sempre os piores medos das pessoas eram mortais. Muitas pessoas diziam entrar e sair com vida, apenas abaladas emocionalmente. Outras, contudo, mas eram apenas boatos. O acesso à casa era até fácil. Depois de alguns quilômetros pela rodovia que ligava a cidade onde moravam os jovens à cidade vizinha, era preciso virar em uma rua de chão e andar por alguns minutos pela terra batida até uma clareira onde encontrava-se a casa. O que se sabe é que outrora fora uma grande mansão, uma fazenda em meio à natureza, onde viveu uma família. Por algum motivo, todos sumiram misteriosamente. Alguns funcionários permaneceram no local por alguns anos, mas foi abandonado, e desde então é lar de infestações de insetos. Até que os relatos começaram a surgir na internet. A polícia tomou ciência do caso e isolou a casa com grades, mas sem uma escolta policial diária, a grade era impotente diante da curiosidade das pessoas. E embora os pedidos das autoridades continuassem, as pessoas ignoravam-nos e continuavam a visitar a casa, cada um contando uma história ainda mais surpreendente que a outra nos fóruns sobre o assunto. O grupo chegou facilmente ao local. Começaram a preparar os itens para entrar na casa. Câmeras, lanternas, água. Alguém até levou um canivete, caso fosse preciso. Tudo pronto, pararam na porta. "Todos aqui?" alguém perguntou. "Sim", todos responderam. O grupo era composto por 6, 2 irmãs gêmeas e outros 4 amigos. O mais novo era o que menos desejava ir. Achava uma ideia estúpida e perigosa, sem contar no medo que sentia. E se a casa usava o medo como fonte, ele não estava muito confortável com isso. Todos os 6 entraram. Estava escuro e fedia a umidade. A princípio, a casa não tinha nada de diferente de uma casa abandonada. Ainda tinha alguns móveis bem deteriorados pelo tempo e pela ação das pessoas que iam ali. Até festas já fizeram. Então o chão estava coberto de copos, garrafas e afins. Decidiram dividir-se em 2 grupos. As 2 gêmeas iriam com o mais velho para o segundo andar
enquanto o restante ficaria no primeiro piso, ambos grupos procurando por algo que fosse interessante gravar. O mais novo não foi designado a nenhum grupo, mas permaneceu com os dois do andar inferior para ficarem em números iguais. Nada na casa parecia tão assustador quanto qualquer outra casa abandonada. Janelas, portas e pisos quebrados, sujos e com teias de aranha. Eventualmente, algum rato passava correndo pelos jovens e gargalhadas seguiam os gritos que davam. Nada fora do comum. Mas, depois de algum tempo, todos se reuniram de volta à sala principal. Decidiram continuar procurando e, em algum momento, descobriram uma porta secreta na cozinha que levava direto a um subsolo, uma espécie de porão. Embora nunca tivessem lido sobre esse porão, ficaram curiosos demais para não investigar. Talvez fosse a primeira história sobre o porão da casa. Poderiam ficar até famosos. Afinal, o que de ruim poderia acontecer? "Vocês vão mesmo querer entrar?" disse o mais novo. Ninguém respondeu, parecendo ignorá-lo. Desceram, um a um, todos os 6. O cômodo era vazio, com poucos itens cobertos por lençóis em alguns cantos. O único item que se destacava era uma poltrona no fundo do porão, estranhamente limpa, embora fosse o único item do local a não estar coberto. Filmaram e brincaram, falando de como aquela descoberta seria interessante para as histórias dos fóruns. Começaram até mesmo a criar uma suposta história de que teria sido ali que o pai da família teria assassinado a esposa antes de sumir com o corpo dela e desaparecer. Tudo ia bem, até que a porta que levava ao porão fechou, sem qualquer explicação. Todos os 6 pararam de brincar. O clima ficou tenso repentinamente. Voltaram às escadas, e o mais velho do grupo precisou bater na porta algumas vezes. Estava trancada. Um dos jovens notou que a poltrona, antes vazia, possuía um contorno, como se alguém estivesse sentado nela. Chamou pelos outros 5 e viram que a sombra se levantou em meio à escuridão. A tensão deu lugar a medo e desespero, e os 6 se amontoaram na porta, arrombando-a. Todos correram até a sala, as luzes das lanternas balançando freneticamente. Passaram pela porta e a trancaram pelo lado de fora. Depois de alguns minutos, o mais velho perguntou: "Estão todos aqui?" disse, ofegante. "Sim", responderam as gêmeas e os 2 jovens. "Então vamos embora, nunca mais eu volto aqui." Do lado de dentro, o mais novo deles batia freneticamente na porta, gritando desesperadamente. Ninguém o ouvia. Na verdade, parecia que ninguém o ouvia desde que entraram ali, ele pensou. A sombra que o seguiu já estava atrás dele e ele pôde sentir o sopro gelado em sua nuca. A Casa dos Medos é muito peculiar. Ela ataca os seus medos mais íntimos, aqueles que nem você mesmo sabe. De tantas pessoas que entravam na casa, acabaram esquecendo que a lenda era realmente verdadeira, mas nem sempre a casa atacava os seus visitantes. Naquela noite, o mais jovem tinha medo de ser invisível para os seus amigos e que eles o esquecessem. Assim, a casa fez. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe que alguns doguinhos estão latindo aqui na vizinhança. Eu procuro um horário mais calmo para gravar, mas às vezes não tem jeito mesmo, né? E é isso. Obrigada e tchau, tchau.